motema na ngai ngumela pe vanda bisika ozali kwete nkolo nempole. Chapitre 24. Mateus 24. Autant 3 premiers versets. Vamos ler os primeiros 3 versículos. Et puis autant verset 37. E depois vamos ler versículo 37. 37. Mateus 24. Levantemos todos nós, por favor, para honrarmos a palavra de Deus. Amém. Mateus 24, começo no primeiro versículo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A Amém. Palavra de Deus. Pode tomar seu assento e aplaudimos para a glória do Senhor. Amém. Amém. Bien-aimé, bem amado, eu gostaria que falássemos sobre os sinais do fim. C'est vrai que vivre é malamu. É verdade que viver é bom. Mas é muito difícil se formos esquecendo que estamos chegando nos últimos tempos. Se não vamos dizer ao povo de Deus, Deus vai nos cobrar. Então, vraiment explicatif selon la scatologie. Talvez você explicativo. Eu não vou explicar como falamos escatologicamente. Eu vou querer dar alguns sinais que você já conhece. Sabe, nesse versículo 37 que acabamos de ler, e que revela os meus pensamentos. A Bíblia diz que na vinda do Filho do Homem será igual ao tempo do Noé. Eu quero que reflita junto comigo. A Bíblia diz que as pessoas casavam, se davam casamento, mas se deram conta, o dilúvio já tinha caído. Se queremos lembrar ou pensar da vinda do Senhor, às vezes nós pensamos que teremos algum sinal, tipo esses dias não vamos nos casar, não vamos fazer projetos. Não haverá nenhum sinal que vai te alertar a vinda do Senhor, senão esses que estão na Bíblia. Todos os sinais bíblicos não vai atrapalhar como o mundo vai andando. Se alguém pensar fazer o carro, vai fazer. Quem quer comprar casa, é o seu projeto comprar uma casa. Também quem quer casar, permaneça no seu projeto de se casar. Mas a vinda do Senhor não vai interromper nada disso. Não vai fazer com que isso não aconteça, não. É algo desconhecido por nós. No tempo de Noé, as pessoas viviam normalmente. As pessoas viviam assim como você e eu. Tinham projetos como você e eu. Só que Deus disse a Noé
Noé que tonga masua pona zoboma mokili. que edifique, construa um barco porque eu vou destruir o Donc mundo. tango Noé azotonga masua. Quando Noé estava construindo o barco, a Moto azaki na arca, projet libala akata libala na ete. quem teve o projeto do casamento não parou com esse projeto. Moto azaki na projet a voyage, akokata voyage te po Noé azotonga Quem arche. tinha projeto da viagem não vai parar com seu projeto porque Noé está construindo uma arca. Malgré arche ezozala construite, Apesar da arca ser construída, bato bazosala ba projet. mas as pessoas projetavam. Nzoka nde okosala ba projet. Mas afinal de contas, está fazendo projetos. Nzamba azozela arche sila kozala Deus só construire. está esperando a arca terminar. Tango yo ozosala ba projet, Enquanto tu faz projetos, Nzamba azotanga banyamo bazokota. Deus está contando os animais que estão entrando. Pasteur Olingolo banini. O que o pastor quer dizer por aí? Eza na bato bayambi Yesu lelo. Tem pessoas que receberam a Cristo hoje. Eza na bato bakoyamba Yesu lobi. Tem gente que vão receber amanhã. Nzamba azotanga biboelo bazokota. Deus está contando os animais que estão entrando. Azotanga bato bakozala sauver. Ele está contando aqueles que serão salvos. Nzoka nde na bonzambe na ye. Mas na sua divindade, Ayebi moto asuka oyo akokota. ele conhece, sabe da última pessoa que vai entrar. Lokola nzambe moto ayebi moto asuka kokota. Como Deus é quem conhece o último a entrar, Ye pe moto ayebi mokolo Yesu akozonga. então é somente ele sabe ou conhece o dia que Jesus Ngana yo voltar. tokolala moto asuka zongi. Você e eu podemos dormir e a última pessoa entrar. Tango mosu moto asuka si akoti. Talvez a última pessoa já entrou. Bato bazozela trompete bayebi As te. pessoas estão esperando a trombeta, mas não sabem. Me bazosala ba projet. Mas estão fazendo o projeto. Bien aimé tika na yebi so eloko Bem, amado, moko. deixa eu te dizer algo. Tokosutuka biso mosusu. Vamos assustar nós. Soki tokozela basigne oyo biso E tozokanisa. vamos esperar aqueles sinais que estamos pensando. Makambo tozomona na mboka pe na As mokili coisas que lelo. estamos vendo no país ou no mundo hoje. Eza basigne oyo ezolakisa biso le temps de la São fin. esses sinais que nos demonstram o tempo do último. nalingi nalobela premier signe. Eu quero falar do primeiro sinal. Eza na Luc chapitre 21 Está no Lucas capítulo 21, verset 25. versículo 25. Luc chapitre 21. Lucas 21. Soki nasilisi te Se tokoya eu não koenseigner yango lisusu. terminar, vamos ensinar de novo. nalingi toyebisa bato ntango asuka. Eu quero relatar às pessoas o último tempo. bato bazonga na kobanga Que nzambe. as pessoas voltem ao temor do Senhor. ata tokopambolama tobanga nzambe. Mesmo se seremos abençoados, mas que temamos ao Senhor. yesu azozonga. Jesus está voltando. Luc chapitre 21. Lucas 21, versículo 25. Assim diz a Bíblia. Amen, amen. Amém. esika totangi Onde acabamos de ler, nalingi sœur Julia aenumere mwa babiloko wana avera sinage aondi no sol na moi e na lua mpe na sanza e nas estrelas na mioto mpe to minzoto e na terra, mpe na mabele a angústia das nações, bamabota ekozala na mawa perplexidade pelo bramido do mar kobanga ntina kati na ebale e das ondas. mpe na mipepe ya ebale. Amen. Amém. nakanisi nalingi moto moko alandanga bien awa. Eu quero que alguém siga-me bem aqui. bapremier signe oyo ezolakisa biso kozonga na yesu Os primeiros sinais que nos mostram a vinda do Senhor babengi yango les signes de la nature. se chama os sinais da natureza. ekozala enseignement, c'est pourquoi nalingi okoma ngo. Será um ensinamento, por isso eu quero que tu anote. eza bilembo ya nature. São sinais da natureza. ntango bazoloba moi, Quando se fala do sol, ntango bazoloba sanza, quando se fala da lua, ntango bazoloba bibale, quando se fala do mar, ntango bazoloba bambonge, quando está se falando das ondas, bazolobela mabele, estão falando da terra. wana eza biloko oyo tobengaka a natureza to la nature. São coisas que chamamos da natureza, biloko oyo nzambe ye moko asala. coisas que Deus ele mesmo criou. eza biloko oyo moto asali te, Não são coisas feitas ou criadas pelo homem, me eza biloko oyo nkolo ye moko asala. mas são coisas que o Senhor ele mesmo criou. na vi oyo tozovivre lelo, Nessa vida que estamos hoje, soki balobi na ntina ya moi, se falarem acerca do sol, balobi na yo luka moi ezosala nini lelo. procura hoje o que o sol está fazendo, qual é a função do sol. Même na internet, même
même na télévision. mesmo pela internet ou na televisão, Mokili ezoganga sur l'aquecimento global, l'échauffement global. o mundo está temendo sobre o aquecimento global, Balobi ba moya boye nano ezala te. que nunca existiu esse tipo de sol. Mokili ekomi mabe. O mundo está mal, Mokili ezozika. o mundo está queimando. Bato bazosala ba réunion ba G20, ba G12, ba G8 ezosalama na As mokili. pessoas estão fazendo reuniões G20, G12. Ba grande puissance ezosangana. Grandes poderes estão se reunindo. Balobi bino bozosalela mabe ba milinga na bino ezobebisa mapata. Vocês estão usando mal as vossas coisas e a fumaça está estragando as nuvens. Makambo bino bozosala ezobebisa As atmosphère. coisas que vocês estão criando está estragando a atmosfera. Bango na mayele na bango. Com a inteligência deles, Bamoni ete atmosphère ezobeba pe moyo ezobima po bango bazosala mituka. eles estão achando que a atmosfera ou o sol está se destruindo por causa dos carros que estão sendo feitos. China ndimi alobi ngana ko diminuer pollution. A China disse, tudo bem, eu vou diminuir a poluição. États-Unis alobi na ko diminuer te po ko diminuer rentabilité na ngai. E Estados Unidos disse, eu não vou diminuir porque vai dar quebra em mim. Ba européen balobi faut to diminuer po moyo eleki. Os europeus disseram, temos que diminuir porque tem bastante sol. Na mayela batu Com a inteligência humana, eza bango mutu bazochango. são eles que estão colocando isso. Zokande na mayela nzambe. Mas na inteligência divina, Nesika totangi. onde acabamos de Bible ler, lobi na biso. a Bíblia nos diz Moi que o sol eza moko ya bilembo. é um dos sinais Ya nature. da natureza Oye kolakisa. que vai demonstrar Tango ekomi que pembeni. o tempo está próximo. Te nalingo landanga bien. Eu quero que siga-me bem. Babisika mosusu moi nano ebima bongo te. Há outros lugares que nunca teve esse tipo de sol. Memi batu batangi ba astrologie. Mesmo aqueles que estudaram astrologia, Batu batangi que meteorologie. estudaram a meteorologia, Baso comprendre te. também não entendem. Na yoki na português balobi é susto solar. Eu ouvi em português disseram que é um susto solar. Moi azo silika. É um susto solar. Avant moi silika. Antes do sol se irritar ou Yes- do susto Yesu se alobaka assustar, ngo. Jesus já o tinha dito Boko mona bilembo. que verão sinais Na moi. no sol. Moi wana. Esse sol Ekozala elembo akolakisa. será um sinal demonstrando Ke koyana nge ekomi que a pembe. minha vinda está próxima. Bible elobi lisusu nini? A Bíblia diz mais. Bible elobi sur sanza. Fala sobre a lua. Oyebi nazosala banquete nayeba. Eu estava investigando, querendo Balobi saber sanza azozwa couleur oyo azwa te banda mokili ebanda. que a lua está recebendo a cor que nunca teve desde o começo do mundo. Sanza nao napusana pembeni ya mabele te ndenge A azopusana. lua nunca ficou tão próxima da Terra como está agora. Kende koluka ngo komona tanga Vai yango. investigando, você vai ver. Mpona nini kaka lelo sanza atomboki? Porque somente hoje em dia que a lua se irritou, se assustou. soki yesu alobelaka sanza Se Jesus falou sobre a lua, lelo bamanifestation ya nature hoje as manifestações da natureza eza enseignement eza signe mpo nga na yo é um tocomprendre. ensinamento, é um sinal para que você e eu nos acordemos. Soki tokobanga nzambe Se te, não vamos temer ao Senhor, soki tokochange se te, não mudarmos, na ngonga moko um momento, yesu akozonga. Jesus virá. Po okoyeba te, Você não vai il saber. falalaka biso Ele tinha que nos prometer. alako ndenge nini. Como é que ele ia te avisar? Ozomona moi, Você está vendo o sol, ozoyoka makambo ya sanza, está ouvindo a história da lua. bato balobi boye Os homens dizem, bakomete ezokweya. As cometas as cometas estão caindo, o baetoile ezokweya, as estrelas estão caindo. bamosusu balobi baplanete mosusu ezobouge. Outros dizem que outros planetas estão se Or mexendo. nzambe alobaki Jesus, Deus tinha dito, meme baetoile mesmo as estrelas ekozala elembo. serão um sinal. nalingi namema o na typologie Bem, te, amado, eu não quero te levar na tipologia. nalingi nateya yango Eu littéralement, quero pregar literalmente. parce que la scatologie Porque escatologia eza kaka batypologie te, não é somente tipologia, eza makambo não. oyo nga na yo Mas tozovivre. são coisas que vivemos, você e eu, dia a dia. Okokomprendre ke Vai entender? ntango bango bazomitungisa Quando eles estão se preocupando, etoile ekweyi a estrela caiu, o bakomete a ezokweya cometas estão caindo, o bisika mosusu ekomaki molili, no outro lugar ficou escuro. wana eza basigne ya temps de la Isso fin, são sinais do último tempo. eza basigne oyo nalobi le premier signe, São sinais que eu disse, o primeiro dos les sinais, signes de la nature. o sinal da natureza. Bible elobi A Bíblia diz, na mai
até o mar também, Pe ba mi pepe nango to ba as mbonge. suas ondas também. Bien aimé, soko tali même na Bem télévision. amado, se olhar mesmo na Ba televisão, mbonge zo tomboka. as ondas estão se assustando. Non, pasteur ici est tomboka Não, déjà. pastor, já irritou. Não é tomboka ninguém zo tomboka lelo te. Nunca se assustou do jeito que está hoje. Et puis tika na expliquer E yo. também deixa eu te explicar. Ba signe nyo sa nature. Todos os sinais da natureza Não é sala ensemble te na orchestré ninguém to na français ninguém zo sala lelo. nunca aconteceu de uma vez só, como dissemos, como está acontecendo hoje, nunca. Tango bato bazo lela kuna na Haiti. Quando em Haiti as pessoas estão chorando, Bato mosu kuna bazo lela lisusu. outros lá chorando também. C'est-à-dire ezo sala matango na nzela moko. Tudo acontecer ao mesmo tempo. Ba makambo e sala d'une manière isolée. Essas coisas acontecem, mas em sequência, de uma maneira isolada. Omona muntu musolo be batangi balobi salama na 14e siècle. Outros vão dizer que aconteceu no século XIV. Musolo be salama na 17e Outro siècle. não, aconteceu no século XVII. Lelo na 21e siècle. Mas hoje, em pleno século XXI, E salami awe salami kuna. acontece aqui, acontece lá. Oyoki awa Catherine bimi. Aqui saiu Katrina. Mu pepe bimi kuna ezo Veio bomba uma batu. ventania matando gente. Bien aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Mai ezo tomboka tango O nyonso. sol está se assustando o tempo todo. Ba signe ya nature ezo Os lakisa. sinais da natureza estão demonstrando. Tobanga nzambe. Vamos temer a Deus. Yesu alinga zonga. Jesus quer voltar. Nature ezo enseigner A biso. natureza está nos ensinando. Tango Bible ezo loba. Quando a Bíblia diz, La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? a mesma natureza não vos ensina. Bato ebele balinga kozwa enseignement na nature te. Muitos não gostam de ser ensinados pela natureza. Or nature ezo enseigner A biso. natureza está nos ensinando. Ke ngai nakomi pembeni E mpo eu na estou zonga. quase voltando. Yesu azolinga enseigner yo. Jesus está querendo te Ke ensinar. akomi pembeni mpo E azonga. ele está quase voltando. Mabele A terra, partout lelo komi batremo. em qualquer lugar hoje tem Bato terremoto. bakamo balobi na Santa Catarina. As pessoas admiraram que em Santa Catarina Mabele koningana te. a terra não podia tremer. Na babisika o mabele ningana te depuis mukile Até os banda. lugares que nunca houve terremoto desde que começou o mundo. Basisme como salama. Está acontecendo sismos. Soki boyebaki kaka te volcan ezalaka na sud Se kuna. vocês só conheciam o vulcão lá no sul, Volcan utaka kuna bakote ya ba Venezuela. que vulcão só vem de lá da Venezuela, Ba volcan ezalaka kuna bisika musika. que fica ali muito longe. Toyebi yango na Nyamulagira kuna na Kivu kuna na Nós Niragongo. conhecemos em Kivu, lá em Niragogo. Me bato bakamwe na Bakongo balobi mabele Mas ningani. as pessoas admiram que em Bakongo já tem terremoto. Nzamba lingala kisa O nini? Senhor está querendo nos Basinya mostrar nature que ezokokisama. os sinais da natureza estão acontecendo. Makambo ezokoka. As coisas estão se cumprindo. Oyo eza bilembo. Esses são sinais Ya kolakisa. de demonstrar Ke nkolo alinga que o zonga. Senhor está quase voltando. Les signes de la nature. Os sinais da natureza. Nalingi lelo na benda makanisi na Eu yo. quero hoje somente chamar a sua atenção. Omoni biloko oyo batangeli biso Sabe, bakombo. essas coisas que mencionaram aqui, Eza Bible mutu elobi yango. é a Bíblia que diz, Ce n'est pas l'intelligence não humaine. é uma inteligência humana. Yesu azoloba makambo oyo. Jesus está dizendo essas coisas 2000 ans passés. 2000 anos atrás. Nzoka nde makambo yango. Mas essas coisas Ekosangana esalama lelo. vão se reunir e acontecer hoje. Ntango ezosalama mpo na biso. Quando está acontecendo para nós, Tokovanda kaka bongo te. não podemos cruzar os braços. Il faut topusana pembeni ya Temos Nzambe. que nos aproximar mais a Deus. Tocomprendre. Entendermos Yesu alinga que zonga. Jesus quer voltar. Nabandeli mpo nayebisa Eu yo. repito te Soko olingo dizendo, bota. se quer ter filho, Kokanisa te Yesu akopekisa yo. não pense que Jesus vai interromper. Soko olingo sala. Se quer trabalhar, Kokanisa te Yesu akopekisa não yo. pense que o Senhor vai te interromper. Kasi soki ntango na ye Mas ekoki. se chegar o seu tempo, Osomba ndako osomba te. comprando a casa você ou não, Obala tobala te. casando ou não, Akozonga na ye ele kaka. voltará. Bible nange elobi. A minha Bíblia Problème ya narra. Noé. O problema do Noé Ezalaki incrédulité ya bato te. não foi a incredibilidade das pessoas. Le problème de não. O Noé, problema dele c'était le commandant. foi enviado. Le commandant, o comandante. Foi o comandante. Potango Noé azotonga arche. Porque quando Noé construía a arca, Tobengaka yango arche de Noé. chamamos a arca do Noé. Mais arche en soi ezala ya Noé te. Mas a arca em si não era do Noé. Ezala ya Noé te. Não era do Noé. Noé azala nde motongi. O Noé foi apenas um construtor. Po soki ezalaka arche na ye, Porque se fosse dele, alingaka azala na fongola nango. ele teria a chave. Na bandele ya wako. Eu repito aqui para você entender. Kolon
O dono da casa tem a chave da sua casa. mutuka azalaka na fongola mutuka na O ye. dono do carro tem a chave do seu carro. Ndenge nini arche eza ya Noé, Mas como é que a arca é do Noé fongola eza na lola. e a chave está no céu? Différence A eyebanaka diferença é conhecida ya kola eloko na kola eloko do te dono, do proprietário e não na fongola nango. pela chave. Okosimba fongola Pode segurar a chave, kasi ye mas quando chegar o proprietário, vai devolver, ezali ya ye. porque é dele. O comprendre que loko eza yanga te. Vai entender que isso não é meu. Fongola oyo eza yanga te. Essa chave não é minha. Nasimbi kaka Eu kosimba. só estou segurando. Biblia nange elobi. A minha Bíblia diz: Nzambe Jesus, ayebisi Deus, Noé disse a Noé: sala arche construa uma arca, kotisa bato. faça entrar pessoas, Me makambo kokanga porte. mas a fechadura da porta, Tikelanga Nzambe. esse negócio deixa para mim. Makambo ya kotambusa ngo O negócio de andar tikelanga Nzambe. também deixa para mim. C'est pourquoi la première et l'unique arche Por isso, a primeira e a única arca oyo ezala na guidon te ezala na volant te eza que arche ya não Noé. teve volante foi de Deus. Ezalaki arche wana. Foi aquela Nzambe arca. ayebisi ya sala. Deus pediu para ele fazer. Apesi ye mayele nyonso. Deu toda a inteligência. Ayebisi ye ya volant na Mas kopeso te. disse do guidão: eu não vou te dar. Na kopeso mayele ya volant Eu te. não vou dar a inteligência do guidão. Même pas boussole. Eu vou te dar bússola. Yango ekotambola É que vai andar na makanisi na nga Nzambe. com meu pensamento. Yango Meu ekotambola Deus. Esse vai na andar loboko na nga Nzambe. pela minha mão. Donc arche ya Noé A arca do Noé, oyo tobengaka ya Noé chamamos a arca do ezalaki ya Noé, Nzambe ye moko. era a arca de Deus ele mesmo. Bato balinga As te. pessoas querendo ou não, Il y a une arche sur la há terre uma arca aqui na terra oyo ezotambola que está andando, oyo ye moko Nzambe aza na que fongola. ele mesmo Deus tem a chave. C'est pourquoi Yesu alobi Por isso Jesus diz, ata nga nayebi ngonga te, mesmo até eu não conheço o momento, nayebi ere te, não sei a nayebi hora, ngonga te, não sei o momento, me nayebi ka ekosalama. mas eu só sei que vai acontecer. Ekosalama ndenge nini? Vai acontecer como? Parce que mokolo fongola azali, Porque o dono da chave existe, mokolo busola o azali, proprietário da bússola existe, mokolo guidon azali. o proprietário do guidão existe. Ndenge mokili ezotambola, Conforme está andando esse mundo, Nzambe ayebi ndenge ekosukela. Deus sabe como vai terminar. Pasteur olingo oloba nini? O que o pastor quer dizer, Ngai na yo eu e você, to comprendre entendermos que bilembo oyo que esses sinais, il faut to comprendre temos que entender que tango ekomi na suka. que o tempo está no fim. Deuxième signe mpona silisa lelo. Segundo sinal para terminar hoje, Matthieu chapitre 24, Mateus 24, verset 6, partie A. versículo 6, primeira parte. Tika tanga ongeza troisième signe, deuxième signe wana mukolo mususu. Tanga Luc 21, 11. Lucas 21, 11. Amen, amen. Amém. Deuxième signe, Segundo sinal, na português babengango coisas espantosas. coisas espantosas. Na français to bengango les choses étonnantes. Coisas espantosas. Les choses étonnantes. As coisas espantosas. Oyebi makambo ya kokamwisa makambo kobangisa tozomona Sabe, lelo. coisas assustadoras, espantosas que estamos vivendo hoje. Eza elembo oyo Yesu aloba. É um dos sinais que o Senhor disse. Eza na ba video mususu basoki batindeli yango koki kotala te. Há vídeos que se mandarem para você, tu não consegue nem ver. Amen, amen. Amém. Oyebi mpona nini? Sabe por quê? É espantoso. Porque é muito espantoso. Yesu amona makambo oyo tango ba coisas espantosas oyo biso tozomona esalamaki te. Jesus viu essas coisas espantosas que nós estamos vivendo hoje antes de acontecer. Lelo eza na makambo so otali information olobi non non non. Ça, Hoje c'est- tem ça, coisas, c'est- ça, você c'est- olha pelas notícias, omoni ke eza inhumain, eza normal te. vai ver que não é normal, é desumano. Olobi non eza basali yango kosalama eza ndenge wana. Não, isso parece que foi encenado, mas não, é assim mesmo. Donc tango azolobela ba coisas espantosas, Quando está falando das coisas espantosas, azolobela pe ba pestilência to ba peste. está falando também das pestilências. Bien aimé, yokanga malamu comprendre. Bem amado, escuta-me bem para entender. Lelo tozo vivre na 21e siècle. Hoje estamos vivendo em pleno século 21, Oyo bato bazofuta po bakende espace. onde as pessoas até pagam para ir para o espaço. Eza na ba peste mususu oyo
oyo balonga ngokala. Há pestilências que já foram vencidas faz tempo. Na tecnologia lelo, na medicina lelo ekozonga lisute. Na medicina, tecnologia de hoje, isso não pode mais voltar. Mais ezozonga pe ravager na mukolo lelo. Mas estão voltando e estão tendo impacto, mas no dia de hoje. Makambo itali lokola poliomelite. Há coisas como poliomielite. Na Brasil balonga ngokala. No Brasil já é vencido faz tempo. Ata na Congo biso to utakuna maladie ya buka ezaya batu ya kala les années 80 quelques esi balonga ngona Congo. Mesmo lá no Congo, nós que viemos de lá, essa doença da polio já é vencida faz tempo. Parce que bazuela ngo déjà ba vaccin. Porque já teve vacinas para isso. Mwana soka bota mi ba pesa kango. Quando a criança nasce hoje em dia já tem vacina para tal. Ninguém nini lelo poliomielite zonge zoboma batu na 21e século. Mas como é que hoje, em pleno século 21, a poliomielite volta e ainda mata as pessoas? Ebenda como canicité. Isso não chama a sua atenção um pouquinho? Fièvre jaune zoboma batu na Itaboraí. A febre amarela está matando gente aqui no Itaboraí. Or ba pesa batonga fièvre jaune ba pesa. As vacinas da febre amarela já foi dada várias vezes. Eza ba peste oyo lelo na modernité sito longango. Há uma pestilência que hoje no tempo moderno nós já vencemos. Mais ndenge ni zika ekoya e ravager mokili mobimba zika na 21e Mas século. como é que Zika pode aparecer em pleno século 21 e tem impacto com as pessoas? Bien-aimé, coisas espantosas e pestilência. Bem amado, coisas espantosas e pestilência. Biloko Yesu alobango 2000 ans passé. Essas coisas Jesus relatou 2000 anos atrás. Na bamboka obiso toza oyo. Nos países em que nós estamos, Ata to boya ngome bazalaka mpe développer na médecine. mesmo nós recusarmos, mas eles são bem mais desenvolvidos na medicina. Brasil azana mwa développement na médecine musika penza. Brasil tem um bom desenvolvimento na medicina mesmo. Makambo ebelezo sala malelo ayko sala malisuste. Muita coisa que estão acontecendo hoje aqui no Brasil não era para acontecer. Como na mboka lokola États-Unis d'Amérique. Como numa terra como Estados Unidos da América, Bazobanga zika na Texas na États-Unis. tem medo do Zika lá em Texas. Ebomi nos batu Estados na Unidos. Texas zika ezoboma batu na Zika États-Unis. matando gente lá nos Estados Unidos. Na ba pays o baza tellement puissant bakosilisa eloko mbala Nos moko. países que são tão poderosos que podem colocar um fim nisso de uma vez Ebenda só. koma canicité. Isso não chama a sua atenção. Batu bakufi na Angola na ndenge moko ya kosakana te. As pessoas morreram em Angola de um jeito inacreditável. Balobi eza fièvre soki nini soki fièvre É nini. uma febre, sei lá o que. Mutu abeli lelo 2 jours après akufi. A pessoa adoece hoje, 2 dias depois está morto. Coisas espantosas e pestilências. Coisas espantosas e pestilências. Ozotala ndenge batu bazoboma na lelo. Olhando como as pessoas têm se matado hoje, Omituni bolingo eza lisusu te se pourquoi. pergunta por que não há mais amor Même entre as reconnaissance ya pessoas. moto lokola moto eza lisusu te. O reconhecimento, aquela gratidão de um homem para o outro já não existe. Bazobwakela bino na internet bazokata mutu malembe. Jogando pela internet, um homem sendo cortado aos poucos. Coisas espantosas. São coisas espantosas. Po bato baza na posa bateka ba organa nzoto. Porque as pessoas querem vender o órgão do corpo. Bateki batu. Estão vendendo até Po homens. bazwa estoma bazwa mitema Para bakende terem koteka. coração, estômago para ir vender. Bazoteka biloko ndenge wana. Vendendo órgãos desse tipo. Coisas espantosas. São coisas Eza espantosas. makambo etonaka bato. São as coisas que espantam as pessoas. Mutu azoboma mutu ne elengi pe ne esengo nyonso. Alguém matando uma outra pessoa com todo gosto e prazer. Omona ntango bazokata ye bazoseka. Cortando, mas ele está rindo. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Ezosalama awa. Estão acontecendo aqui. Ezosalama na Afrique. Está acontecendo na Ezosalama na África. Europe. Está acontecendo na Europa. Mutu ye moko alingi. O homem, ele mesmo vai Azwi querer. mutuka na ye. Pega o seu carro. Aye ti esika bato baza. Vai até onde tem pessoas. Achango babombe. Vai colocar bombas. Abombarde bato E vai bakufa. explodir para as pessoas morrerem. Meme na bamboka oyo bandimaka te kosalama. Mesmo nos países que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Allemagne se sentaka toujours na sécurité. A Alemanha sempre se sente em segurança. Mais Allemagne akamwe. Mas eu admirei a Alemanha. Na kati ya fête. Na festa, Camion munene ye pe bomi bato. chegou um caminhão e matou as pessoas. Balobi non aza suicide. Disseram não, é suicídio. Azali na ye terroriste. Ele é um terrorista. Bien-aimé tika na yebisa yo. Bem amado, deixa eu te dizer. Kimi eza lisusu epai Já moko te. não há paz em lugar nenhum. Kimi eza lisusu epai moko te. Não há paz em lugar nenhum. Makambo Yesu As alobaka. coisas que Jesus tinha dito, Tokanisaki osuka na Afrique. nós pensamos que
ficava só na África. Espanha baleli. Espanha está chorando. Angleterra zolela. Inglaterra está chorando. Tozobanga biso nyonso. Todos nós estamos com medo. Soko komi na aeroport. Se chegar no aeroporto, Omona batu nyonso bazobanga. você vê que está todo mundo com medo. Bazotia ba policier batu bazobanga. Estão colocando policiais, mas está todo mundo com medo. Bíblia lobaki yango. A Bíblia tinha dito: Batu bakobanga na tango as asuka. pessoas terão medo no tempo, no Batu último bazali na tempo. sécurité As te. pessoas já não estão em segurança. Oyebi pona nini? Sabe por quê? Les choses As étonnantes. coisas espantosas. Mutu ya mutu. A cabeça do homem Ekomi ko inventer makambo moko akosaka na inventa te. coisas inacreditáveis Po kaka bebisa moninga na ye mutu. só para destruir o outro irmão. Batindelinga video moko. Mandaram para mim um vídeo. Mwana soki ya 4 ans to 5 ans. Menino de 4 ou 5 anos. Baladi sebe explosif. Colocaram explosivos Babenga nele. criança bomba. Estão chamando ele de criança bomba. Akende tina kan ya ba adversaire. Vai até no último lado, no campo dos Po adversários, kaka boma na ye batu. só para matar. Na mwana mukendengo wana. Até uma criança daquela. Bayokeli ye mawa te. Não tem nem pena dessa criança. Soki biso lelo tobeti mwana eza crime. Imagine mwana oyo bazotinda bombarde. Se hoje nós batermos numa criança é crime, imagine uma criança que estão revestindo a bomba. Coisas espantosas. Coisas espantosas. Tolobela ba maladie. Vamos falar de doenças. Ba maladie ebele oke na hôpital. Muita doença hoje vai para um posto Munganga médico. tali abi toyebi kisi nango te. O médico olha e fala que não conhecemos essa doença Toye- ou não tem remédio. Toyebi mpe koba maladie yango te. Não tem remédio para essa doença e não conhecemos essa Bayebi so kaka doença. c'est une peste. Vão dizer é uma pestilência. Eza makambo Yesu alobaka. São essas coisas que Jesus Bilembo falou. ya tango asuka yango. Os sinais do último tempo são esses. Bien-aimé toluka tobongisa vi na Bem biso. amado, vamos arrumar, consertar as nossas vidas. Yesu azozonga. Jesus está voltando. Yesu azozonga. Jesus está voltando. Yesu azozonga. Jesus está voltando. Biblia nange lobi. A minha Bíblia diz, Na tango asuka. no último tempo, Bolingo ekokita. haverá pouco amor. Bolingo ekokita. O amor vai esfriar. Bolingo ekokita. O amor esfriará. Nalingi nasukisa a. Eu quero terminar por aqui. Continue enseignement oyo. Eu vou continuar com esse ensinamento. Toteya sur les signes de la fin. Vamos pregar sobre os sinais do último tempo. Nakorapela ka makambo oyo oyebi. Eu só vou te lembrar as coisas que você já conhece. Makambo oyo ozomona. As coisas que você está vendo, Nzoka yo oyebaka te. você talvez não sabia. Yesu azoalerte yo. Jesus está te alertando. Tala nature. Olha a natureza. Tala nature. Olha a natureza. Tala réalité. Olha a Tala realidade. vie oyo. Olha essa vida. Tango ebelemi. O tempo chegou. Kanga misto bonde na nzambe. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Bongisa yo na nzambe. Conserte você e Deus. Bongisa yo na nzambe. Conserta entre você e Deus. Tokolakisa basinyo oyo mikolo ekozonga. Vamos demonstrar esses sinais nos dias vindouros. Kasi nalingi yo bongisa yo na nzambe. Mas eu quero que você conserte com Deus. Yebisa Yesu soki ozongi na zanga te. Diga a Jesus se voltar hoje para não Nalingi faltar. na zanga te Yesu. Eu não quero faltar. Nayebi ete kala mingi te. Eu sei que daqui a pouco, Parce que Bible elobi na biso. mas a Bíblia nos diz, Na tango moke em pouco tempo, nde yo ozozonga. é que você está Kasi nga voltando. nalingi nazala malamu. Mas eu quero estar bem. Bondela esika ozali. Ora onde está. Oh motema na ngai, motema na ngai, ngumela pe vanda bisika ozali, kwete nkolo nempole, yo nempole na ngai.